A gente não tem bola de cristal, nenhum nem outro. Então, chegamos lá na vida sexual, como é que fica então, né? Durante ou após o tratamento de câncer. Primeiro, conversar com esse médico, né? Saber sobre o tratamento, os efeitos sobre a sexualidade e a atividade sexual. É perguntar o que esperar e como gerenciar as possíveis alterações. A necessidade de acompanhamento de outros profissionais, muitas vezes. A questão da nutrição, a questão, às vezes, de fazer um exercício físico, de um psicoterapeuta. E o parceiro participar desse esclarecimento médico também. Parceiro ou a parceira. Aí eu já botei o ar, tá? Eu já falei parceria. Ah, então melhor ainda. E aí, o diálogo com esse parceiro, né? Caso, de repente, ele não vá ao médico, com você, como é que você vai falar para ele? Como é que você vai explicar? É não ter vergonha. É conversar com ele sim, é deixar ele saber o que vai esperar, o que é que está envolvido nesse tratamento. Até porque essa rotina sexual, ela vai mudar. Né? E é falar alguma parte que está doendo, não ficar escondendo. A mulher tem uma tendência a aguentar. Né? Mas é uma besteirinha, a dor. Né? E não é, o outro não vai adivinhar. E um relacionamento sexual, gente, é uma colaboração mútua. Né? É uma questão de uma troca. Ninguém dá nada para ninguém. As pessoas trocam afetividade, trocam prazeres. E a nova forma de sentir esse prazer é até uma possibilidade, né? A pele é o nosso maior órgão e a gente esquece muitas vezes disso, né? Na relação sexual, muitas vezes as pessoas pensam só na genitália, na penetração, no orgasmo e esquece que a pele, né, pode te trazer várias sensações. E isso, nesse momento, então, é descobrir sim, é tentar fazer novas posições, novos toques. E pode ser até uma descoberta até muito agradável do que não tinha antes. Nunca se parou para pensar sobre isso. Então, às vezes, o casal às vezes nunca conversou sobre isso. E a partir disso, talvez seja uma possibilidade de uma conversa, de um diálogo. Né? Então, a questão desse toque, uma massagem, um banho juntos, quer dizer, são aproximações que podem acontecer que até então nunca ninguém se importou, nunca pensou na necessidade disso. E focar na autoestima, né? Essa mulher tem um exercício muito maior com ela, que é a questão de lembrar das qualidades pessoais, que ela não é resumida a uma mama, né? Ela tem muito mais qualidade do que isso, e driblar os desconfortos do tratamento, que for confortável e faça se sentir bem. Peruca, chapéu, não quer usar nada, né? Às vezes ela não quer pôr a prótese, às vezes nem pode, não dá para ela pôr a prótese de imediato, né? Então, o sutiã, o enchimento, a alimentação mais saudável, né? A secura vaginal, a questão do lubrificante, uma orientação médica. Hoje em dia tem laser local, que estimula a produção do colágeno. Exercícios para manter esse corpo e espíritos fortes. Conversar sobre o que aflige e ter dúvidas. Sempre falar. Se está sentindo alguma coisa, fala. É o melhor remédio. Então, independente do tipo de tratamento que a mulher esteja fazendo ou fez, ela será capaz de sentir prazer em ser aconchegada, acarinhada, desejada. A capacidade de proporcionar e obter prazer não diminui, ainda que para isso seja necessário adaptar-se às novas circunstâncias e descobrir novas possibilidades e técnicas, tanto ou mais gratificantes que as praticadas até então. E também é necessário que o profissional de saúde saia do contexto da medicalização para adotar também uma abordagem reflexiva centrada no paciente e sua sexualidade. Derrubar tabus e sensibilizar pacientes e profissionais para dar devida atenção à vida sexual constitui uma medida urgente e essencial para resgatar ou garantir a qualidade de vida e felicidade diante da doença. Aqui é um textinho que eu gosto, falando sobre sexualidade. Eu sempre acho que ele resume muito bem quando a gente pergunta o que é sexualidade. Os limites da sexualidade são os limites do corpo. A sexualidade começa em qualquer parte do corpo e não termina, vai de um lado para o outro. Entra em delírio na cabeça, arrepia-se na espinha dorsal, concentra-se, às vezes, no aparelho genital. Choca-se com a sexualidade dos outros corpos. Emaranha-se e se confunde, mas se expande. Faz de cada um de nós o que nós somos.
enche o mundo de encanto, entra pelos labirintos do desejo, explode nas artimanhas da libido, realiza-se no prazer. Era isso mais ou menos que eu tinha para dizer, resumidamente. Agradeço. Eu só queria só uma coisinha, só explicar para vocês, que a gente está falando da SBRASH, a SBRASH, ela é a Associação, né, de Estudos em Sexualidade Humana. Ela esse ano fez 30 anos, até receber aqui dos 30 anos dela, né, que são os profissionais em sexualidade, e a gente ainda tem alguns pioneiros ainda, né, entre nós. A Mariana faz parte também das SBRASH, e a BPW, ela já está, ela tem 100 anos, né? Ela comemorou esse ano 100 anos e ela é mundial. Ela é para mulheres de negócios profissionais e ela está em mais de 40 países. E ela tem uma cadeira na ONU. É bem legal também. Então, a gente agradece o convite. Obrigada. Parabéns, obrigado ao trio. É a primeira vez que eu modelo uma mesa e que eu não preciso tacar coisas em cima do palestrante. São altamente disciplinados no horário. A gente sempre tem dificuldade aqui. Que coisa! Acabou. Tem outros que eu preciso jogar cadeira em cima, acabou o tempo, já deu 10 minutos. Então agora fica por conta de perguntas. Você gostaria de fazer alguma? Eu tenho sim alguns comentários. Eu tenho. Começar pela doutora Mariana. A doutora Mariana, além de ginecologista, sou cirurgião geral. E nós estamos no Outubro Rosa, estamos falando sobretudo aqui de câncer de mama. Mas não vamos esquecer do câncer no homem, câncer de mama no homem. Eu operei 3 casos, na minha carreira tem 3 casos operados, todos 3 morreram. É sempre mais agressivo, mais grave nesse sentido. Mas a pergunta que eu faço para a doutora Mariana, se ela já pegou algum caso de câncer de mama numa mulher grávida, e qual seria a sua conduta? Vamos lá? Então, eu particularmente, eu fiz agora, eu vou falar, eu fiz agora 20 anos de formada, falei. Eu tenho 30, doutora, então... Fiz agora 20 anos de formada, falei. Mas eu saí da obstetrícia até relativamente cedo. Eu parei de fazer partos, eu estava com 12 anos de formada, ou seja, não, 10 anos. Tem 10 anos que eu parei a obstetrícia. Nos 10 anos que eu trabalhei, além do consultório particular, eu era chefe de plantão da Fernanda Magalhães, que é a maternidade de alto risco, que a gente pegava muitos casos, tanto alto risco materno quanto alto risco fetal, né? Eu, particularmente, na clínica privada, eu nunca tive casos de câncer de mama em mulher grávida, né? Na minha clínica privada. Eu me lembro, na época da minha residência, e eu fiz minha residência no Fernandes Figueira, no Instituto Fernandes Figueira, que é ali na Praia do Flamengo. Eu me lembro que a gente teve um caso de uma mulher que no meio do pré-natal, lá no nosso ambulatório, descobriu um câncer de mama. E a gente também tinha um ambulatório muito bom, um serviço de mastologia muito bom lá. Ainda tem, né, na Figueira, um serviço muito bom. E essa mulher em especial, quando ela descobriu, foi um câncer de mama, na época ela devia ter... Eu acho que ela tinha menos de 30 anos, eu acho, sabe, aquela moça. Era uma moça de 20 e poucos anos. Foi uma coisa devastadora, assim. Ela começou grávida, descobriu o câncer, já estava no 5º mês de gravidez, e foi um câncer quase que devastador. A gente não teve muito tempo de pensar no que fazer, né? Para salvar a vida daquela mulher, foi uma coisa muito difícil, porque na época eu me lembro que eu estava responsável por ela no pré-natal, e deixei isso muito claro para ela, dizer, olha, a gente não vai ter muita escolha, ou a gente vai tentar salvar a sua vida, ou seja, melhorar um pouco mais a sua sobrevida, ou a gente vai dar prioridade para a sua gravidez. Ela estava no meio, tipo, o 5º mês, ela tinha 20 e poucas semanas, né? E ela foi muito clara, ela tinha 28 anos na época, ela foi muito clara, ela falou, olha, doutora, ela falou muito claramente, eu quero pensar em mim. Se eu tiver alguma chance de ter uma sobrevida, eu quero pensar em mim, sabe? Ela estava com 23 ou 24 semanas na época. E a gente, na época, tinha até passado um pouquinho da fase já de pensar em aborto legal, que ela até teria direito, na verdade, à época. Mas fez-se uma mini cirurgia nela, para poder logo em seguida uma cirurgia programada para fazer a mama, né? Essa moça sobreviveu mais uns 2 ou 3 anos, não mais do que isso. Mas foi o único caso que eu tive, e ela não quis seguir a gravidez, não pensando na questão da vida dela, não pensando em não ter que deixar a criança depois para cuidar, porque ela não tinha ninguém.
não tinha nenhum apoio. Né? Então foi uma situação muito complicada. Foi muito difícil. Eu me lembro que a gente contou com um caso aí com um apoio bom da área da psicologia lá do hospital e tal, mas foi muito difícil. Mas foi o único que eu vi, na verdade. Ok, doutora. Agora para a doutora Jennifer. No ano passado, doutora, eu publiquei um trabalho numa revista de grande impacto na Europa, que é um trabalho sobre leucoantocianidina de uva. Esse trabalho nós fizemos em conjunto com os pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, eu aqui pela Universidade Federal Fluminense. E nesse trabalho nós vimos que a leucoantocianidina de uva tem uma potencialidade muito maior em questão de ação antioxidante do que a vitamina C, seja de que alimento for. Não sei se a senhora já ouviu falar nesse produto, porque o trabalho conversava com uma conotação de originalidade muito grande, né? Tanto que foi logo aceito, existem outros pesquisadores que estavam nesse sentido. É mais ou menos para buscar da senhora a informação. A senhora já ouviu falar nisso? Naturalmente, a vitamina C com a acerola, em pequena quantidade, é o suficiente para ter efeito antioxidante. Já a leucoantocianidina de uva, que agora vem sendo manipulada, mas está em nível de pesquisa laboratorial, é promissor. Já tem ouvido falar sobre isso? Na verdade, existem os nutrientes, né, as vitaminas antioxidantes, e existem os fitoquímicos. Né? Os fitoquímicos, eles não são nutrientes, eles são produtos que ajudam, né, no combate, né, do câncer. Eles são vários. Né? Na verdade, esse da uva provavelmente deve ser das antocianinas, né, que ajuda também a ter altos poderes antioxidantes, que também ajuda nesse quadro. Provavelmente é da família da antocianina. Né? Então, todos esses produtos ajudam, ajudam os antioxidantes, né, a reduzir os radicais livres. Né? Os radicais livres, eles são importantes na nossa vida, eles ajudam a combater, né, muitas doenças, mas quando eles estão muito alto no nosso organismo, eles causam estresse oxidativo, onde demanda do nosso corpo a ter antioxidantes para poder metilar, né, esses radicais que ficam livres no organismo, causando muito impacto em relação a doenças. Né? Então, por isso a gente precisa de um aporte maior, que às vezes só na alimentação a gente não consegue. Então, por isso a gente tem que ter o apoio aí da ortomolecular e da fitoterapia para ajudar, né, um apoio maior contra isso, para ajudar no tratamento, em conjunto com a medicação. Né? Lembrando que a gente nunca pode usar só a ortomolecular ou a fito para tratar um câncer. Né? Tem alguns profissionais, hoje em dia que a gente até vê isso, que tem alguns profissionais que estão tirando a medicação, né, e usando só a ortomolecular e fitoterapia para tratar. Né? Isso, no meu parecer, eu acho isso um absurdo, porque não tem como a gente substituir, né? Assim como a alimentação, a ortomolecular, a fitoterapia, isso é para agregar valor. Né? A gente não tem como passar por cima da medicação. Né? A medicação é muito importante, né, no tratamento do câncer. Né? Eu não mexo, né, com a medicação, né, com o hormônio e com a medicação do câncer, porque isso não cabe a mim, né? Porque ele tem o seu poder de uso. Né? Então, eu não posso preconizar isso, que retire isso. Né? Então, eu sou contra o uso indevido, né, da ortomolecular. Ele vai te assessorar, vai ajudar, não só usar, né, um produto ortomolecular para tratar, ele é o adjuvante, em conjunto. Exatamente. O pessoal vai, só da ortomolecular, vai contra o aforismo de Hipócrates que a senhora apresentou no final. Não, mas ele fala que no caso de prevenção, né, mas nós, quando a gente faz a especialização em ortomolecular, né, um dos meus professores foi o Dr. Efraim, ele foi introdutor aqui no Brasil em 1983, ele mesmo diz que a gente não pode usar a ortomolecular para tratamento específico somente ele, porque isso é considerado charlatanismo. A gente tem que ajudar, um conjunto de fatores, tem que avaliar cada caso, cada tipo.
né? Então, o que eu quis dizer no último slide é só para ajudar na prevenção, né? Que no combate mesmo a medicação ainda é necessária. Tá? Ok. Agora para a doutora Shirley. Doutora, só me fez lembrar muito essa questão da sexualidade, da reprovação da mulher na sua feminilidade por ocasião de um câncer de mama. Isso me fez lembrar uma síndrome que a gente aprende muito em obstetrícia, porque a mulher, à medida que a gravidez vai avançando, que o parto é um momento dramático, né? Já a gravidez não, a gravidez ela vai criando uma condição, sobretudo de alteração biológica do corpo feminino. E algumas mulheres experimentam uma negação contra o estado de gravidez, né, em relação à sua biologia. E no câncer de mama eu tenho observado isso. Essa síndrome se chama síndrome de Atalanta. Atalanta? Isso é a síndrome de Atalanta, onde a mulher acaba e é mais no campo da psicologia. A síndrome de Atalanta, a mulher começa a se negar dentro da sua feminilidade por conta de ter uma alteração biológica. Então eu fico imaginando uma mulher que perde as mamas e que não tem uma cirurgia imediata de colocação de prótese, né, que possa melhorar isso. E a gente sabe que uma das manifestações dessa negação da feminilidade, portanto da sexualidade feminina, é o vaginismo, a dispareunia. Eu queria saber da senhora se a senhora tem algum relato na sua clínica diária dessas questões envolvendo esses sintomas físicos que nada mais são do que psicossomáticos. Vaginismo, dispareunia, a gente tem direto no consultório hoje em dia. Cada vez chega em maior número. A gente estava conversando sobre isso. Agora, com relação ao câncer, ou geral, você está perguntando? Em relação ao câncer de mama. O câncer de mama, então tá. Não, o câncer de mama não. Eu não tenho essa queixa. Eu tenho de mulheres sem essa doença. Sem essa a gente tem. Agora, a questão aí pode-se até, levantando possibilidades, que é também o que antevém. A gente tem que lembrar que a mulher, a gente está convivendo com 5 gerações, né? A gente tem mulheres que foram criadas no início do século XX, as de 80 e poucos, de 90 anos, como a gente tem mulheres agora jovens de 20 anos, que é do século XXI. A informação que a gente tem nessa sexualidade feminina é muito confusa ainda, porque é uma liberdade que ela tem com o próprio corpo, com os próprios desejos, ao mesmo tempo é uma coisa que não pode, qual o comportamento que ela tem que ter. Quando vem uma doença dessas, uma questão de mutilação, uma questão da morte mesmo, né? Porque vem a ideia da morte, né? A mutilação ainda da questão da perda da mama, ela vem depois, mas a primeira coisa é, vou morrer, como é que vai ser essa cura, né? Então, em primeiro lugar, eu acredito mesmo que a sexualidade, ela pode ficar em segundo, terceiro ou quarto plano, porque talvez essa mulher também, a sexualidade dela, não sei como é que ela desenvolveu essa sexualidade dela, como é que ela transita sem estar doente antes, porque provavelmente vai agravar o que ela tem antes, qual é o tipo de relacionamento sexual que ela mantinha, como é que ela cuidava do próprio corpo, como é que ela transitava nessa sexualidade. Com a doença, pode agravar esse quadro que ela tinha anteriormente. Aí cada caso é um caso. Eu acho que aí fica muito complicado generalizar, porque é individual. Só queria saber, você vai experimentando o negócio. Só complementar o que a Sheila estava falando agora, que eu acho que também tem a ver com o que o Franklin perguntou. Eu, por exemplo, eu pego muita mulher, já passou pela cirurgia de câncer de mama, eu faço diagnóstico, encaminho para o mastologista, para pessoas, médicos queridos que fazem a cirurgia para mim, depois elas vão para o oncologista, vão fazer os seus tratamentos e eu continuo como ginecologista delas, acompanhando esse pós-operatório. E dentro desse processo pós-operatório, muitas, principalmente as jovens sexualmente ativas, que começam a fazer as medicações antiestrogênicas para poder evitar o aparecimento do câncer de mama, começam a ter queixas sexuais.
queixas sexuais de dor, porque ficam ressecadas, ficam com a vagina mais frágil, até por conta das medicações, entram numa menopausa precoce. E aí elas começam a se queixar de dor, de ato sexual doloroso. A gente tem que muitas vezes tratar essa mulher para que a dor se resolva. Mas foi exatamente o que você disse. Dependendo da forma como ela transitava com o corpo antes, alguns aspectos podem se agravar. Então, se ela tinha já por acaso uma relação sexual mais dolorosa, até por um vaginismo, pelo medo da dor, e ela desenvolve esse processo de defesa, numa situação como essa, vai ficar mais doloroso ainda, porque ela vai sobrepor a dor de uma vagina mais sensível àquela dor que já existia. Então, às vezes, a gente vai ter que lidar com situações, né, novas, às vezes até tratá-las, né, para poder eliminar a causa física, para que então ela possa voltar a uma condição anterior se era saudável, e se não era saudável, que fique, né, numa outra base. Só aproveitando, quando você falou com relação aos 3 casos que você teve de câncer masculino, que acabaram morrendo. Existe a possibilidade de ter sido, detectar a doença tardiamente neles? Né? Porque é questão do masculino. Não, o homem não vai, gente, mas ele tá. Não vai o médico, mas uma das questões é, o menino, por que as mulheres vão tanto ao médico? Porque é a questão da menstruação. Como a gente tem a menstruação, meio que já vai para ginecologista, já vai para ginecologista, lá, 12, 13 anos. Então ela já vai acostumando, né, a isso, a cuidar do corpo. O menino, o que acontece com ele? Quem cuida dele é a mãe, depois o pediatra. O pediatra vai ter uns 20 anos. 20? Gente, eu tenho cliente que tem, que ainda é o pediatra que vai no médico, levar nada no médico, é o pediatra, ele não fala isso, depois ele fala pra mim, mas é o pediatra ainda. Então, eu acho que isso também, na questão do próprio homem, é uma questão que eles não têm vocês não têm essa necessidade todo ano de fazer exame. Então, isso faz com que eu acho que por que o homem é tão reluta tanto quando fala no urologista? Né? Eu tenho garotada de 14 anos que nem sabe o que é, mas não, o que é isso? Não vou, prefiro morrer que fazer isso. Você morrer, porque é ter dado nem pensar. Você, mas quem disse que é ter dado assim? Porque vem o imaginário, a única coisa que no masculino que pode, não, depois dos 40 eu penso nisso. Então, é passado para o masculino ainda hoje, que eu falo das 5 gerações, que a gente ainda é passado vários tabus, vários mitos, crendices, que atrapalham esse homem a chegar e até a pensar nessa possibilidade. Aquela coisa, não, deixa eu ir ver como é que é, deixa eu ir no urologista, ver se está tudo bem. Não, pra quê? Eu já escutei de um amigo, pô, gente, tem tanta coisa tão evoluída, mas ainda não inventaram uma máquina de laser para não precisar tomar detalhe. É o que a gente alega com a mamografia. Um aparelho. Um aparelho. Que nem mamografia. Pois é, mas a mamografia mesmo. Eu sempre falo, se o homem tivesse que fazer mamografia, aquele aparelho já estava melhor. Aquele aparelho é chato. Verdade. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta dos palestrantes? Deixa eu levar. Silvana, pergunta aqui na frente, por favor, que o sem fio está com problema na frente da câmera. Então vem. Boa tarde, para a doutora Mariana. A senhora falou na palestra da senhora sobre o exame de genética. E esse exame de genética está sendo empregado na instituição pública, sabe dizer? Por quê? Eu fazia parte de um estudo lá no Fernandes Figueira de alto risco. E eu fiz esse exame de genética para saber se eu teria o câncer de mama, o gene do câncer de mama ou não. E esse estudo estava indo muito bem, só que parou. Parou esse estudo, eu fazia um acompanhamento, tem 2 anos. Porque os 2 médicos que faziam esse estudo lá no Instituto Fernandes Figueira, que é o Dr. Cláudio e o Dr. Dante, o Dr. Cláudio foi para fora e o Dr. Dante não tinha condições de dar esse estudo adiante, porque não tinha pessoas que quisessem, né, participar. Então é um estudo tão bom que poderia ser empregado, que diminuiria muito a incidência de câncer de mama, porque você seria diagnosticada cedo, e acabou.
E nenhum outro, e eu procurei saber, em nenhum outro lugar tem esse tipo de estudo, que é lamentável. O que acontece? Esse teste genético é um teste que faz um mapeamento, um sequenciamento, para quem não sabe, né, faz um sequenciamento do nome, faz um sangue, a gente colhe pelo sangue, e vai estudar, vai fazer um sequenciamento genético, especificamente de 2 genes, que são BRCA1 e BRCA2, e que a gente sabe quando esses genes, todos nós temos esses genes, mas quando eles estão mutados, ou seja, quando está um pedacinho deles faltando, e um pedacinho específico, né, quando tem uma mutação desses genes, essa mulher que tem essa mutação, pode ser de um, de outro ou dos 2, ela tem 5 a 10% de, na verdade assim, ela faz parte do grupo de risco e ela tem quase 90% de chance de desenvolver um câncer de mama. Então é muita coisa, né? Então a mulher que tem esse gene mutado, ou em único ou em dupla, tem até 90% de chance de ter um câncer de mama. Então 90% de chance é igual a ter, né? 90% de chance, para mim, é a mesma coisa que você vai ter, é questão de tempo. Agora, quando isso vai acontecer, a gente não sabe. É o que eu falei, não dá para a gente prever quem vai ter a doença. Quando você faz um teste genético desse, você detecta que você tem essa mutação, por exemplo, você convive, vamos botar entre aspas, com uma bomba relógio dentro de você. Porque você não sabe se isso, quando isso vai acontecer. Esse gene pode ser disparado, ativado, ou não. Você pode morrer de outra coisa, não tem nada a ver com isso. E essa alimentação ajuda, no caso? Sim, não, com certeza. Mas não disparar isso. Ah, Eu posso manter o bastante. câncer lá se eu estiver me alimentando. Você pode manter seu gene quieto. Né? Se você de repente faz alguma coisa para disparar, quer dizer, se de repente não câncer, é um gene, você pode deixar seu gene, mas gene quieto, tipo, tem uma tentativa de deixá-lo adormecido, né? Mas quando você, o gene, quando você tem essa mutação genética, você vai ter realmente uma chance muito maior. E o que acontece? O que normalmente, infelizmente no serviço público isso não está disponível. Esse teste é um teste, há uns 6 centros de referência, como era o caso do Figueira, que tem um ótimo serviço de mastologia. Mas eu acho que outros também, eu acho que não sei se no Fundão também acho que dá. Tem alguns locais, o Figueira eu sei que tinha. Eu não sei te dizer, pois eu agora não sei te dizer aonde mais poderia ter, mas mesmo assim não está aberto. É só para aquele grupo fechado. Então, na forma do estudo. A gente tem esse teste no particular, que custa caro. Né? Alguns planos de saúde cobrem esse teste quando é justificável, ou seja, se você está dentro daquele grupo de risco, principalmente se você tem uma história familiar muito positiva e muito forte, o plano de saúde até cobre para você fazer. Mas o que eu normalmente digo é o seguinte: este não é um teste que está disponível para todo mundo. A grande questão a questão que se discute na comunidade científica hoje, o quanto isso é válido de expor para todo mundo. Se você perguntar para mim assim, poxa, Mariana, você quer saber? Eu não tenho história na minha família, mas eu não queria ser o primeiro caso, né? Aí pergunta pra mim, Mariana, você faria um teste desse para saber? Eu te respondo, não sei. Sabe por quê? Porque se você sabe, se eu resolvo fazer um teste desse e descubro que o teste está positivo, eu tenho que saber o que eu vou fazer com o resultado. O que eu vou fazer com esse resultado? Vou ficar esperando o câncer acontecer? Ou eu vou fazer uma mastectomia profilática? Vou retirar minhas 2 mamas profilaticamente? Caramba, será que eu estou preparada para isso? Estou pensando será que eu estou preparada para isso? Eu ter que submeter uma cirurgia dessa? Porque é dura, viu? Cirurgia é difícil, pós-operatória é ruim pra caramba, é uma cirurgia de altíssimo risco. Então, para você passar por essa situação, você tem que ter uma justificativa muito forte, muito boa. Agora você me pergunta assim, Mariana, você tem a sua mãe, a sua tia, a sua avó e uma irmã com câncer de mama. Você quer fazer esse teste? Eu quero. Porque se você tiver um problema, o que você vai fazer? Eu vou tirar. Você entendeu? Assim, No meu caso foi a minha irmã, que tem 17 anos. Então, isso eu não falei, mas é isso aí. Antes dos 50 anos a chance é maior. Você tem história familiar, com familiares antes dos 50, a sua chance é maior. Isso aí. Antes dos 50, eu falei? Sim, é raro. Sim, isso aí. Aí por isso que eu fiz. Mas assim, somos 5 irmãs. É a minha irmã do meio que teve o câncer. Mas só eu que não estudo, porque as outras também não quiseram. Não fizeram. Porque somos irmãs por parte de pai. Sim. Sendo que 2 delas, a mãe também faleceu de câncer de mama, mas não quiseram fazer. Então só eu fiz. Por que eu fiz? Porque para prevenir. Eu sei que eu tenho chance, eu já sabia. Na verdade, você fez para você saber, né?
Sim. Como é que seria a sua situação? Isso, porque na realidade, assim, a genética já está na família, já está na genética. Eu poderia ter como não, mas a genética está lá. Eu fiz o quê? Para ver a probabilidade, a minha probabilidade de quanto que eu tinha de ter ou não ter. Por isso que eu fiz. Por quê? Para saber me cuidar mais. Por isso que eu fiz. E eu acho assim, que também teria que ter um trabalho desse, mas multidisciplinar, com a parte de psicologia, como a nutricionista, como a parte médica. Por quê? Para tratar não só a parte física, mas alimentar, a emocional, tudo isso tudo mexe. Claro, porque você tem que, a partir daí, você tem que ter o apoio. Não, só de você pensar em fazer o teste já mexe. E a partir daí você tem que ter esse apoio para você poder levar isso. Porque se você tem um teste positivo, você tem até 90% de chance de ter, né? O que você vai fazer? Vai ver com essa espada na cabeça? Você tem que ter um apoio para entender de que forma você pode se cuidar melhor, você não dá mole com seus exames, você vai estar bonitinha no médico todo ano. E se você decidir fazer uma cirurgia de retirada das mamas de uma forma preventiva, você sabe, você vai fazer, vai se submeter. Mas é uma questão de tempo até para você poder raciocinar, sabe? Eu particularmente acho que disponibilizar, isso deveria, óbvio, não vou discutir, não dá nem para dizer que não. Agora, a decisão de fazer tem que ser muito ponderada. De cada um, muito ponderada. Agora, você ter o acesso, não tenho dúvida, deveria ser, né? Eu acho que seria um grande lado para a prevenção. Com certeza. Obrigada. Mais alguém? Bem, não tendo mais perguntas, agradecer a presença dos senhores, a disponibilidade das palestrantes e informar que o certificado vai via e-mail, tá? Muito obrigado. Tá, legal. Fazer uma foto agora com vocês, por favor. Pode ser aqui embaixo aqui da mesa, aqui, ó. Pode ser aqui na frente?